Olá, tudo bem? Hoje nós, continuando o nosso assunto sobre funções de várias variáveis, né? Vamos falar das integrais triplas, né? Até o nome já é difícil de ser dito, né? Integrais triplas, né? Mas é uma extensão do conceito das integrais duplas. Lógico que quando você coloca essa terceira variável, novos elementos aparecem. Em muitos momentos fica bem mais difícil a resolução. Não é a resolução se mantém a mesma, né? Mas eu digo assim, a forma como a gente consegue montar essa integral, às vezes ela fica um pouco complicada, né? Mas a gente vai tentar mostrar alguns exemplos como isso acontece, beleza? Tá? Então vamos falar da parte teórica, depois eu vou falar fazer alguns exemplos. Mas antes eu queria falar para vocês que no vídeo anterior, quando eu falei das integrais duplas de regiões gerais, né, eu mostrei um toco, né, de madeira e falei sobre a questão do centro de massa dele. Mas na verdade com integrais duplas a gente não consegue estudar esse tipo de figura, é só com integrais triplas, né? Por quê? Porque integrais duplas vão ver só lâminas, né? Vou pegar um exemplo aqui assim, ó. Só isso daqui, certo? Eu tenho uma figura aqui assim, né? Agora, quando eu falo integrais triplas, aí eu já mudo a perspectiva e já olho ela como um todo, certo? Não só a lâmina, mas um volume em todo. Então, assim, figuras, digamos assim, posso dizer assim, irregulares, beleza? Então, feito esse esclarecimento, nós vamos também apresentar um exemplo sobre isso e depois a gente vai falar eu vou apresentar a primeira parte teórica e depois eu vou apresentar uma aplicação desse assunto, beleza? Então, vamos lá. Bem, então, funções de várias variáveis, integrais triplas, tá? Vamos continuar esse assunto. E como eu já disse, eu vou apresentar um método prático para calcular integrais triplas, tá? Por quê? Primeiro que as demonstrações são bem complexas, certo? Eu vou mostrar algumas relações ali, tentar mostrar algumas coisas, tá? Mas é um pouco chatas, né? Difíceis, então eu optei por fazer só esse método, assim, entre aspas, prático, né? Para calcularmos integrais triplas, tá? Então, o primeiro tipo de integral que eu vou falar são as integrais do tipo iterada, né? Que aí tem o teorema de Fubini para integrais triplas, né? Então, se a função é contínua e uma caixa retangular, né? Então, com essas AB, o produto AB, o produto CD, o produto RS, então a integral dessa caixa B, né? Da função f de x, y, z vai ser a integral de A até B, da integral de C até D, de R até S, dz, dy, dx. Então o surgimento aqui é do desenho. Então primeiramente nós vamos integrar em relação a z, depois integrar em relação a y e por último integrar em relação a x, tá? Nas integrais iteradas não tem problema a ordem aqui, a ordem não tem muita perspectiva, tá? Por quê? Porque são números aqui, tá? Agora, quando nós vamos calcular a integral sobre uma região limitada, né, no espaço tridimensional, utilizaremos o mesmo método que nós utilizamos para integrais duplas, ou seja, quando a gente conseguia observar que no eixo x eu consigo delimitar os valores numéricos e em y eu conseguia já olhar duas funções que, digamos assim, seriam as fronteiras desse gráfico, por assim dizer, né, dessa estrutura. Aqui é a mesma coisa, então agora eu vou olhar para x, para y e para z, aonde que está melhor para poder fazer esse processo, tá? Eu vou mostrar essas relações no GeoGebra, mas antes disso, eu vou falar um pouco mais sobre essas questões ali, tá? Porque ao fazermos essas análises, em muitos casos devemos analisar em qual plano fica melhor. Então, não adianta eu querer assim, olhar e tal, assim, eu preciso fazer uma análise, né? E esse eu acho que é a questão mais difícil no conceito das integrais triplas, é exatamente essa análise, tá? Por quê? Bem, muitas vezes nós estamos acostumados com coisas, principalmente do ponto de vista matemático, é minha opinião, tá? Não quero dizer que
tá certo, tá errado, assim, mas é a minha opinião. Mas às vezes a gente está muito acostumado só com questões planificadas, né? E quando a gente sai desse plano e começa a olhar o volume, as figuras em 3D, as coisas ficam um pouco mais complexas. Então essa análise, a gente conseguir fazer essa análise assim, tipo, olhar os planos, entender isso e tal, é muito complicado, tá? Na minha opinião. Então isso às vezes é o que faz a grande dificuldade das integrais triplas, né? Então essa visão 3D, né, a matemática, de certa forma, até chegar ao cálculo 2, ela sempre foi só x, ou seja, só o plano xy ali e tal, e agora no cálculo 2 já começa a aparecer o plano 3D, ou seja, nós estudamos uma vida inteira só plano xy, e agora no cálculo 2 aparece XYZ. Então as dificuldades, na minha opinião, se devem a isso, tá? E nós temos alguns tipos de projeções, tá, que eu vou apresentar no GeoGebra, tá? Então, antes de eu falar disso daqui, eu vou falar sobre essas projeções lá no GeoGebra, beleza? Então, vou abrir o GeoGebra e depois eu vou falar de cada uma dessas projeções, tá? Então, na verdade, o que eu vou dizer? Nós vamos fazer algumas análises e conforme essas análises a gente vai voltando aqui, tá bom? Bem, pessoal, aqui eu já adiantei, depois eu posso até colocar para vocês ali os comandos que fazem essa figura, tá? Essa relação aqui, tá? Então, aqui nós estamos olhando o que? No plano XY, certo? Aqui nós estamos olhando no plano YZ e aqui olhando no plano XZ. Tá, então aqui é o plano YZ, aqui é o plano XZ e aqui é o plano XY, tá certo? Eu fiz essa figura que é o icosaedro, tá? E a gente vai mostrar algumas relações aqui. Bem, esse icosaedro é uma figura regular, então não tem problema, né? Eu vou dar ela aqui pra gente ver um pouco, certo? Ó, coloquei dessa forma, eu já deixei as projeções ali, ou seja, quando eu olho, deixa eu trazer um pouco mais, né? Trazer um pouco mais aqui, ó. Quando eu olho aqui, ó, eu estou olhando, digamos assim, vamos supor, estou olhando nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva e nessa perspectiva aqui, tudo bem? Então, nós temos essa figura aqui. Eu já coloquei as três projeções possíveis, né? No plano XY, no plano YZ e no plano XZ, tá? Bem, então, quando eu aumento aqui a altura, ó, quando eu vou me aproximando aqui, ó, ela vai me coincidindo com esse plano aqui, tudo bem? Então, olha lá, se nós girarmos, ó, ela coincide com o plano XZ ali, tá? Beleza? Então, agora eu vou subir um pouquinho só para a gente ver outras relações ali. Aqui o que nós temos? Aqui é o raio. Conforme eu aumento a figura, as projeções também aumentam, tá? Então, novamente, ó, vocês podem observar que conforme eu vou aumentando a projeção, aumenta aqui, tá? Agora, quando eu vario os valores de x0 e y0, ó, então conforme eu vou variando, ele vai me aproximando do ponto x0. Então, o que está acontecendo? Eu estou olhando a minha função aqui, ó, para esse plano. Então, aqui seria o YZ, certo? Então, assim, eu estou olhando para esse cara aqui. Então, aqui no caso eu tenho as projeções para X e para Y, e aqui eu tenho a função em Z. A mesma situação acontece aqui, ó, tá certo? Então, aqui eu tenho as projeções para X, Z e aqui YZ. Então, eu tenho três casos que podem acontecer, ou seja, três tipos de análise que podem acontecer, né? Às vezes aqui eu consigo achar valores numéricos, aqui também, mas aqui eu preciso de uma função, né? Pode acontecer também de aqui no eixo X eu consegui os valores numéricos, aqui eu consegui um valor numérico e uma função, e aqui as duas funções limitando o meu gráfico, certo? Então, limitando o meu gráfico. Então, eu consigo uma função aqui e uma função aqui que limita o meu gráfico, certo? Então, quando eu coloco funções do tipo 3D, o que pode acontecer? Eu posso ter valores iterados, posso ter valores só numéricos,
né? Eu posso ter valores numéricos com valores de funções e outra integral de funções, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, no caso, que conforme eu vou mexendo aqui, eu tenho uma estrutura diferente para se analisar as minhas projeções, tá? Projeção em x, y, projeção em y, z e projeção em x, z, tá bom? Beleza? Então vamos voltar lá para a parte teórica agora. Então assim, pessoal, eu tenho três tipos de análise que a gente pode fazer. Então a tipo 1 é aquela que se estiver contida os gráficos de duas funções contínuas de x, y, ou seja, o meu conjunto E é a tripla x, y, z, tal que x, y pertence ao domínio e z está entre duas funções, certo? No eixo z, tá? Onde D é a projeção, né? D é a projeção quando eu olho no plano XY, tá certo? Então aqui, ó, quando a gente tem essa questão, Z é limitada pelas funções 1 e o 2. Assim, dessa forma, a integral tripla em E pode ser uma integral na região D, só que temos uma integral aqui em relação ao Z, tá certo? Então aqui se transforma em uma integral em relação a Z. Calculamos essa e depois vamos calcular a integral em relação ao espaço D, tá bom? E o mesmo vai acontecer para outros tipos de integrais, só que nós temos agora um outro tipo de situação aqui. Em particular, pode acontecer de que ao projetarmos E no plano XY, pode ocorrer que tanto em X ou em Y a variação pode ser uma função. Nesse caso, nós temos a seguinte representação. Então, a tripla ordenada x, y, z, tal que x está entre a e b, y está entre uma função g1 e g2 e z está entre uma função, olha só, y está entre uma função que depende de x, z já está em uma função que depende de x e y, tá? E a integral tripla seria uma coisa de uma integral integrada de a até b, g1 a g2, o 1 a 1, 2, daí a integral que temos que tomar cuidado. Então, primeiro nós vamos integrar em relação a z, depois em relação a y e por último em relação a x, tá? Os outros dois tipos são semelhantes, tá? O que vai mudar? Vai mudar a forma como eu vou olhar, como eu mostrei para vocês lá no GeoGebra. Se eu olhar de uma forma, eu tenho um tipo de projeção, tá? Então, mesma coisa aqui. Então, eu tenho a tripla ordenada, né? Onde o par ordenado YZ pertence a D, mas x eu já estou olhando por uma função que depende de x e y, tá? Perdão, pessoal, aqui é yz, que foi erro de digitação, tá bom? E a região 3 é da mesma forma, então é uma função, é uma tripla ordenada, né? Aqui mesmo, desculpa também, pessoal, yz, aqui é uma função yz, tá bom? Então, essa questão aqui é as mesmas características, né? Então, só que agora eu estou olhando em y, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu vou mostrar para vocês como é que faz esses exemplos, tá? A primeira é uma integral integrada, né? Bem, todos os exemplos eu vou fazer no GeoGebra, tá? Então eu não vou me preocupar com questões de o mais difícil e o mais fácil, porque o GeoGebra vai resolver para mim, tá? Mas aqui a ideia é que vocês tentem observar como é que ficaria melhor essa construção, tá? Mas depois eu vou ler eles novamente, todos eles com calma, para mostrar para vocês. Mas eu também queria aproveitar aqui já também e já falar um pouco das aplicações das integrais triplas, tá? Então, todas as aplicações que nós vimos lá para as integrais duplas, elas também podem ser entendidas para integrais triplas, tá? Agora, por exemplo, eu vou colocar um exemplo sobre centro de massa, né? Então, a centro de massa de um sólido, a gente vai inserir a variável z. Então, mesmas características. M é igual a integral tripla de uma região E de ρ de x, y, z, dv. Tá? E os momentos de massa, YZ é x que multiplica ρ dv, xz é y que multiplica ρ dv e xy é z que multiplica ρ dv. Então nós vamos apresentar um exemplo que também acontece isso daqui, tá? Esses momentos de massa aqui, tá? Então daí nós temos
esse modelo aqui, né? O centro de massa de um sólido com densidade constante, que é delimitado pelo cilindro parabolóide x igual a y² e seus planos x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1. Vamos fazer tudo isso. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tentar construir no GeoGebra, depois a gente vai dentro do GeoGebra mesmo, a gente vai tentar resolver os exercícios, tá bom? Então agora vamos falar de cada um dos exercícios que eu apresentei para vocês, tá bom? Pessoal, então o primeiro exemplo é o seguinte, ó: calcule a integral tripla xyz² dv, onde B é uma caixa retangular dada por B é a tripla ordenada em que x está entre 0 e 1, y está entre -1 e 2 e z está entre 0 e 3, tá? Bem, então antes de a gente fazer isso daí, vamos mostrar essa caixa que eu estou mostrando para vocês. Então, para eu construir essa caixa, eu vou colocar aqui x igual a 0, ele dá o plano que intercepta no eixo x igual a 0, x igual a 1, certo? Olha lá, ele dá o plano, né? Passa no ponto 1, tá certo? X igual a 1, tá? Então agora y igual a -1, tá? Então vamos mostrar aqui, ó, ele passa no ponto -1, o y -1, y igual a 2, né? Z igual a 0 e z igual a 3, tá certo? Então quando eu olho nessa perspectiva aqui, ó, eu tenho a intersecção desses planos, me forma uma caixa, certo? Vou olhar por cima, tem uma caixa, vamos olhar pelo lado aqui, tem uma caixa, e por baixo também tem uma caixa. Então assim, é essa caixa que eu vou calcular essa integral, tá certo? Dessa função xyz². Então a gente vai pedir para exibir Bem, então vamos abrir o cálculo simbólico. A gente já abriu o cálculo simbólico ali, certo? Agora vamos fazer a integral. Então primeiramente vamos enunciar a função, né? Então dois pontos igual a x vezes y vezes z ao quadrado, certo? E agora eu vou escolher em relação a x, y, z. Então vamos começar com z. Então z começa onde? Vai de 0 até 3. Então vamos primeiro calcular a integral. Então a1, dois pontos igual a integral será que dá para isso aqui já? Ó, integral da função a variável z, valor inicial 0, valor final 3. Já me deu a resposta ali, tá? Agora eu vou fazer essa integral em relação a y, tá? Então vou chamar de b1, dois pontos igual a integral, integral da função, ó, da função a1 variável y. Qual que é o valor inicial de y? Ó, y é -1 e o valor final é 2. Já me deu o resultado ali, tá? E agora eu vou fazer a integral em relação a x, né? Então c1, dois pontos, vai ser a integral da função, qual função? b1 da variável x. Qual que é o valor inicial? 0. Qual que é o valor final? O valor final é 1. Tá? E aí nós chegamos no resultado, tá? Bem, eu encontrei esse esquema, né, esse comando aqui, que ficou muito mais fácil do que fazer passo a passo, tá? Então eu optei por fazer ele, beleza? Vamos fazer o próximo exemplo agora. Bem, o próximo exemplo é o seguinte, ó: calcule a integral, né, tripla
de ZDV, onde E é um tetraedro sólido limitado pelos quatro planos: x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, x mais y mais z igual a 1, tá bom? Bem, então vamos fazer isso daí. Vamos primeiramente abrir lá então o 3D, né? Vamos trazer um pouquinho mais para cá isso aqui, que a gente vai precisar desse aqui agora também, tá? Então vamos lá limitar o meu plano. Então a primeira limitação é x igual a 0. Então eu já tenho o plano x igual a 0 ali. O outro plano é y igual a 0, tá? O outro plano que eu tenho, z igual a 0. Então eu tenho o limitante desses planos aqui. Agora vamos fechar o tetraedro ali, tá? X mais y mais z igual a 1. Olha lá, certo? Aqui está o meu tetraedro, beleza? Eu vou mudar de cor esse cara aqui para a gente ter uma melhor visualização. Então olha lá, esse aqui é o volume que eu quero calcular desse cara aqui, tá? Bem, então para a gente poder fazer isso, o que a gente precisa ver primeiramente? Ó, quando a gente olha para x, né, no eixo x, nós podemos observar que ele vai de 0 até 1, beleza? Aqui ele vai subir, ó, certo? E em y, ó, também conforme os valores de x vão variando, ele vai tendo uma reta aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, esses pontos aqui, ó, eu vou colocar os pontos aonde se interceptam, né, que são nos pontos 1. Então eu vou colocar aqui, ó, opa, ali tá os pontos. E aqui por 2 pontos eu passo uma reta, tá? Então eu tenho que x mais y é igual a 1. Se eu isolar o y aqui, y vai ficar de que jeito? Então eu vou colocar aqui, ó, y igual a 1 menos x, que é a mesma reta, certo? Então o que está acontecendo? Opa. O que está acontecendo? Bem, quando eu olho aqui, ó, então quando eu olho para x, eu tenho uma variação limitante aqui de 0 até 1, só que quando eu olho para y, tem essa variação aqui, ó, ele, conforme vai se aproximando do ponto 1, é essa reta aqui, ó. Essa reta é dada por essa função aqui, ó, no caso, como eu já te coloquei ali, y igual a 1 menos x. E em z, o que nós vamos fazer? Nós temos lá que x mais y mais z igual a 1. Se eu isolar z, o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos x menos y menos z, ou seja, vai de 0 até esses valores. Então como é que ficaria a minha integral nesse caso aqui? Eu vou escrever essa integral aqui só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então eu vou colocar aqui. Então, fórmula LaTeX, certo? Aí, deixa eu colocar aqui já a integral, né? Aqui, a integral em x vai dar onde até onde? De 0 até 1. De 0 de 0 até 1, certo? Isso em x. Agora eu vou colocar em relação a y. Em relação a y vai ser o que? Então ela começa em 0, só que agora ela está definida por essa função aqui, ó, 1 menos x.
Tá legal? E por último nós temos a nossa última integral ali, né? Que é quem? Vai começar em 0 e a minha função é isolando z. Se nós isolarmos z, vai ficar 1 menos x menos y. De quem? De z, né? É z dv. Então essa é a minha integral. É essa integral que eu vou calcular. Tá legal? E como é que eu vou fazer essa integral? Do mesmo jeito que a gente já fez até agora. Tá? Eu vou abrir aqui, eu vou pedir para exibir o cálculo simbólico. Tá? Primeiramente eu vou definir aqui, deixa eu pegar aqui, trazer um pouco mais para cá para a gente poder enxergar aqui, né? Então a mesma coisa, né? Então aqui eu tenho a função z, então vou chamar a dois pontos igual a z, tá? E agora eu vou fazer a integração dela em relação a z primeiro, tá? Então vai ficar o que? A1, dois pontos igual a integral da função, né? Qual função? Função a, variável z, valor inicial 0, valor final 1 menos x menos y. Certo? E ele já me forneceu o resultado ali. E agora eu vou integrar em relação a y, certo? Então eu vou chamar de A2 a integral da função A1, variável y, valor inicial 0, valor final 1 menos x, certo? E já me deu o resultado. E agora por último em relação a x, tá? Então A3 vai ser o que? A integral da função A2, variável x, valor inicial 0, valor final 1 sobre 24. Então o volume aqui, o que cabe aqui de água ou de qualquer que seja líquido é 1 sobre 24, beleza? Então esse foi o segundo exemplo aí. Vocês podem observar que aqui no caso, ó, eu chamei duas funções. No caso, a primeira função aqui, ó, né? A primeira função em z, por conta do próprio tetraedro, né? A segunda função em relação a eixo xy e a terceira função e a terceira delimitante de 0 e 1, que é os valores de x que eu tinha maior controle, beleza? Vamos fazer o próximo exemplo agora. Bem, o próximo exemplo é o seguinte, né? Calcule a integral tripla da raiz quadrada de x ao quadrado mais e ao quadrado dv, onde e é a região limitada pelo paraboloide y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado e plano y igual a 4. Tá? Então vamos construir esses delimitantes aí para a gente entender melhor. Então vou colocar y igual a 4, certo? E o paraboloide é y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, perdão, z ao quadrado, tá certo? E aqui eu tenho o meu paraboloide, né, nessa perspectiva aqui, tudo bem? Então agora como é que vai ser essa relação, tá? Bem, então vamos olhar esse paraboloide assim, ó, aqui, tá? Bem, então nós temos o plano aqui 4, aqui é o meu eixo x, certo? Então no meu eixo x ele vai dar onde até onde, ó? De menos 2 até 2, por quê? Porque é uma parábola, certo? Se eu colocar uma parábola aqui, né, vai ser esse resultado. E qual que é o delimitante dele aqui? Vai ser o 4, tá?
Então nós temos uma situação aqui, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque ó, quando eu olho para x, os meus limitantes vão de -2 a 2, beleza. Quando eu olho para y, o que está acontecendo? É a função paraboloica, né? A parábola, perdão, não é paraboloica. É a parábola que começa onde? De x ao quadrado e vai até onde? Até 4, certo? E por último, nós temos quem? Quando eu olho para z, né? Z é o meu paraboloide. Meu paraboloide é quem? É y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Mas então, aqui eu tenho, ó, aqui ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar esse cara aqui, eu preciso isolar z para ver qual que é o limitante dele. Mas quando eu isolo z, vai ficar o que? Z vai ficar a raiz quadrada, né, de x ao quadrado y menos x ao quadrado. Só que olha lá, quando eu faço isso, eu olho tanto de forma positiva quanto negativa, tá? Então como é que vai ficar? Deixa eu escrever isso aqui que acho que fica melhor para a gente entender, tá? Então eu vou colocar as 3 integrais já, vamos ver se vai dar certo, né? Então eu vou começar daqui. Então vai dar onde até onde? De -2 até 2. Agora aqui em y vai dar onde? Vai de x ao quadrado até 4. E aqui vai ficar da onde? Aqui ó, vai ficar menos, né? Aqui vou chamar a forma a raiz de quem? Vai ficar y menos x ao quadrado. E aqui vai ficar quem? Y mais x ao quadrado de que função? Da função raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. De x ao quadrado mais z ao quadrado. Só que agora nós temos que tomar cuidado com o que? Nós vamos trabalhar com quem? Primeiro, com relação a z. Então, dz, depois dy e por último dx. Tá? Então essa vai ser a minha função, essa que eu vou trabalhar, tá bom? Essa integral que eu vou trabalhar aqui no ambiente simbólico, tá? Então vamos primeiro trabalhar com derivada em relação a z, depois y e depois x, tá? Então vamos mostrar aqui como é que ficaria, tá? Então primeiramente vamos enunciar a função, tá? A função vai ser quem? Deixa eu... x x ao quadrado mais z ao quadrado, certo? E agora eu vou fazer as integrais. Aqui nós temos um pequeno problema, porque se a gente for fazer no braço essa integral vai dar um trabalho, tá? Existem outros processos, mas como a gente não trabalhou esses processos, eu só vou considerar o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então eu vou chamar de A1 a minha
integral, né, da minha função a variável x, variável z primeiro. Qual que é o valor inicial que a gente vai mudar? Menos SQ RT de quem? Y menos x ao quadrado de quem também? A raiz quadrada de quem? Y menos x ao quadrado. Tá? Ele me deu essa solução ali, que é uma solução relativamente grande. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. E ela continua. Tá bom? Essa é a solução quando eu faço esse cara aqui. Bem, então agora eu vou fazer agora o que? Essa integral, né? Então eu vou chamar de B1. Vai ser o que? A integral da função A1 na variável y, valor inicial x ao quadrado, valor final 4. Tá? E ele me deu esse resultado aqui. E continua. Certo? Ele não vai mais até. Então, bem, dividido por 8 daí todo mundo ali, né? Agora eu vou fazer esse valor, né? C1 vai ser a integral da função B1 em relação a que variável? X de menos 2 até 2. E deu esse valor aí, né? 128π sobre 15, tá? Esse é o resultado desses 3 exercícios iniciais aí que a gente está falando, tudo bem? Beleza? Agora a gente vai falar um pouco do exemplo que trabalha com as questões de aplicações da física, tá? Então vamos novamente abrir aqui uma outra aba do GeoGebra, tá? Bem, esse exemplo fala o seguinte, né? Determine o centro de massa de um sólido com densidade constante que é limitado pelo cilindro paraboloico x igual a y ao quadrado e pelos planos x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1. Tá? Então a primeira coisa, vamos colocar esses planos aí, tá? X igual a z. Tá feito x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1, tá? E também pelo cilindro paraboloico x igual a y ao quadrado. Tá legal? Então, vamos tentar girar essa figura aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo, tá? Olha lá. Então, quando eu olho assim, eu tenho esses delimitantes aqui. Eu vou tentar colocar outras cores para não ficar tão complicado. Vou mostrar outras cores aqui. Vou tentar colocar uma cor escura. Z igual a 0. Acho que dá para deixar. E esse daqui eu também vou mudar essa cor aqui. Olha lá, quando eu olho assim, eu tenho essa estrutura. Eu tenho um cilindro paraboloico, né, que é dado por essa equação aqui. Então agora nós precisamos delimitar como é que ficaria esse cara. Bem, então vamos pensar o seguinte, ó. Ele está sendo delimitado aqui em y, né, até o 1, certo? Então nós temos essa parábola aqui, ó. Então eu vou colocar ela aqui para a gente poder enxergar melhor, ó. X igual a y ao quadrado.
né? Ele não mostrou aqui, mas ele mostrou aqui, ó, certo? Que é essa daqui, ó. Então, da onde até onde? Então aqui, quando eu olho em y, né? Quando eu olho para y, eu posso olhar de -1 até 1, tá? Para essa função. Agora, quando eu olho para x, x vai da onde até onde? X, daí agora que muda a perspectiva, né? Porque x agora vai começar de y ao quadrado e vai até 1. Ó, começa em y ao quadrado e vai até 1, ou seja, -1 e 1, de y ao quadrado até 1, e z vai ser quem? Z vai ser o limitante dessa aqui, ó, dessa função aqui, tá? Então, z vai começar onde? Vai começar em 0, né? Começar em 0, tá? E vai por essa função até x, tá? Então, como é que ficaria essa integral aqui? Então, vou escrever essa integral aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, só que essa vai começar em y. Então, vai de -1 até 1. Aí aqui vai ficar y ao quadrado até 1. Aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar x. Qual que é a função, né? De ρ, né? Então, deixa eu pegar símbolos. Aqui esse aqui é o ρ, de ρ, né? Por quê? Porque é a fórmula da massa, né? Cálculo da massa. dv, certo? Só que aqui daí o que nós vamos fazer, ó, primeiro é relação a z, depois em relação a x e depois a y, tá? Deixa eu vou editar para a gente ficar melhor aqui. Então primeiro vai ser z, depois x e por último y. Tá certo? Beleza? Então esse primeiro vai ser o cálculo da massa. Deixa eu novamente editar aqui para deixar claro. M vai ser igual, tá? Beleza? Então esse é o cálculo da massa. Então vamos lá calcular a massa agora, tá? Então a massa, então A, dois pontos, igual a ρ. Beleza? E agora eu vou integrar ele em relação a z, tá? Então A1, dois pontos, igual integral da função a, variável z, valor inicial 0, valor final x. Aí já me deu o valor da integral. Agora eu vou calcular ela em relação a x, tá? Então d1 vai ser o que? A integral da função a, qual que é a função? A1, variável x, valor inicial y ao quadrado, valor final 1. Cheguei nesse resultado aí. E por último agora, entre -1 e 1 para y, tá? Então, C1 igual vai ser a integral da função
D1 variável y de menos 1 a 1, tá? E esse é o valor que eu tenho para o meu centro de massa, tá? Para minha massa. Massa é 4/5 de ρ, tá? Agora nós vamos calcular os centros de massa, né? Então o MYZ, o MXZ e o MXY, tá? Então, como é que ficaria o primeiro? O primeiro seria o que? Deixa eu colocar aqui que é melhor, né? Então, agiliza bastante aqui, né? Então aqui ficaria XZ nessas mesmas perspectivas que eu coloquei ali, tá? Então nós vamos definir isso daqui, calcular essa integral. Também nós vamos fazer isto daqui, ó. Aqui já não fica legal, então vou fazer separadamente cada uma delas, tá? Então nós temos todas essas integrais para fazer para a gente chegar ao nosso resultado, tá bom? Então, mesmas características aqui, eu vou chamar a função essa daqui, então a b d dois pontos igual a x vezes o ρ, certo? Vou fazer a integral dela em relação a z, depois em x e y também. Então, d1 dois pontos igual a integral da função d variável z, valor inicial 0, valor final x, tá? Agora eu vou fazer essa integral em relação a x, tá? Então, vou colocar d2, tá? d2 vai ficar a integral da função d1 variável x y ao quadrado até 1. Tá? E por último, agora é em relação a y, tá? Então, d3, dois pontos, igual a integral da função d2 variável a y, valor inicial menos 1, valor final 1. Então deu 4/7 de ρ, tá? Então eu já tenho esses dois resultados ali, né? O C1 e o C2, tá? Agora eu preciso fazer essa mesma conta para YZ e Zρ também, tá? Então eu vou fazer esses caras ali. Então, dois pontos, vai ficar y vezes ρ, tá? E vou fazer a integral dele em relação a z, tá? Então, E1 vai ficar a integral da função E variável, nós vamos começar da função variável z de 0 até x, tá? E agora vou fazer E2, a integral da função E1 variável x y ao quadrado até 1, tá? E por último agora a integral em relação a y.
integral E2 variável y menos 1 a 1, que deu valor zero, tá? Agora eu vou fazer a última integral ali. F vai ficar z que multiplica ρ, tá? Colocou b, tá? Bem, vou mudar ali para f para não perder a esquema ali, tá? Acho melhor eu refazer esse daqui. Vou apagar essa linha aqui e vou refazer. Então, f, acho que ele não aceita o f, g, vou chamar de i, dois pontos, z que multiplica ρ, tá? E agora eu vou trabalhar com essas integrais em relação a z, x e y, tá? Então, i1, dois pontos, igual a integral da função i, valor inicial 0 até x. Opa, faltou houve um errinho aqui. E variável z, vírgula 0,x. Isto, tá? Agora i2, dois pontos, igual a integral da função i1 variável x y ao quadrado, valor final 1, tá? E por último, i3 vai ficar igual a quem? A integral da função 2 variável y menos 1 a 1, tá? Então, encontrei os centros de massa e a massa. Agora eu vou fazer a divisão entre eles, tá? Bem, a relação com y deu zero. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão desses caras aqui, tá? Então o que acontece aqui? Aqui eu encontrei 4/5 e aqui eu encontrei 4/7. Então eu vou fazer o que? A definição é esse valor dividido por esse. Então vai ficar D3 dividido por C1. Então eu vou chamar aqui m_x igual a, voltando lá só para confirmar, D3 sobre C1, D3 sobre C1, 5/7. E my vai ser 0, mz vai ser igual a quem? A i3 dividido por C1, 5/14. Então os pontos que eu tenho seriam quem? Deixa eu vou até marcar aqui para a gente ver esse negócio que é bem interessante, tá? Então os pontos que eu tenho vão ser qual? A igual a 5/7, vírgula 0,5/14, tá?
E quando eu olho isso aqui, olha lá, esse é o meu centro de massa, tá? Esse valor ali, ó, é o meu centro de massa, beleza? Tá legal? Bem, espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Pode observar a densidade do conteúdo, né? Mas assim, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, né? O conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.